que o contexto do Frederick Taylor era a Revolução Industrial. Então, uma das principais coisas que marcaram a Revolução Industrial, além, logicamente, da criação da nova energia, que foi a criação do vapor, né? Se descobriu que o vapor seria capaz de mover uma locomotiva, que era o que movia na época. Se eu tenho uma nova fonte de energia que faz com que eu produza mais, eu vou padronizar, que foi o que Taylor fez, a produção. Então, qual foi o outro aspecto forte da Revolução Industrial? É que todos os serviços da época eram feitos por artesãos. Então, a roupa, a louça de casa, os móveis, os utensílios, tudo era feito por artesão. Então, se o cara é artesão, o nome já diz, ele tem a arte nas mãos, né? Então, cada artesão tinha o seu tempo de produzir uma peça, a sua ferramenta, o seu método, o seu movimento. Agora, você imagina o seguinte, a Revolução Industrial pegou todos os artesãos, porque eles quebraram. O artesão que fabricava, por exemplo, uma louça, ele não tinha mais como concorrer com uma indústria que produzia 1000 louças no mesmo tempo que ele fazia uma, e, consequentemente, se ele produzia muito, ele reduzia o custo de produção, a louça da indústria era mais barata e o cara não ia concorrer mais com a indústria. Então, o que foi que aconteceu? Ele foi absorvido pela indústria. E, ao ser absorvido pela indústria, cada artesão que era contratado como operário, o que ele levava? Sua carga de trabalho para lá, com o seu tempo, né, o seu time de produzir um negócio, suas ferramentas e sua arte. Então, imagina se uma indústria iria ter 1000 operários, todos ex-artesãos, cada um produzindo de um jeito a mesma peça. Então, que era para ser padronizado. Essa mesa tem que sair com esse formato. Aí cada artesão vai lá e produz de um jeito. Não vai fazer sentido. Então, o papel de Taylor era exatamente um dos papéis dele, era padronizar. E Taylor padronizou isso da seguinte forma. A palavra que eu vou falar não é minha, está lá no livro do Taylor. A maneira que ele usou de padronizar os processos foi adestrar o trabalho do operário. O termo adestrar é usado para animal, mas né, na época foi usado para falar do artesão, do operário, adestrar. O que era adestrar para Taylor? Não importa de onde você vem, que ferramenta você usa, qual é seu tempo, o estudo dos tempos e movimentos é qual é a melhor ferramenta para ser usada, qual o melhor tempo e qual o melhor movimento. E aí ele começou a fazer uma base bem equilibrada. Então, por exemplo, olha, eu uso a melhor ferramenta, mas o melhor tempo é o do Aldemar. Mas o melhor movimento é da Ábia. O que nós vamos padronizar? Todo mundo agora vai usar a minha ferramenta, a ferramenta do Marcos, que é a mais top, mas vai ter que fazer no tempo do Aldemar. Ah, não, mas eu não sei fazer. Não, mas agora você vai ter que fazer. E usando o movimento da Ábia. Ah, não, mas o meu movimento é diferente. Não, os três agora vão usar a mesma ferramenta, no mesmo tempo, com o mesmo movimento. E como é que a gente vai fazer isso? Adestrar. Então ele fazia esses estudos, chegava ao tempo certo para fazer o produto, e ele tinha, para cada tempo de produção, ele tinha um cálculo que deixava um tempo de sobra, mas até esse tempo de sobra era calculado. Por exemplo, Taylor espalhou por os painéis na indústria com as ferramentas. Então, quando você chegava para trabalhar, você sabia exatamente qual era a sua ferramenta, você ia pegar a sua ferramenta, ia para o seu posto de trabalho, fabricava a sua peça, no final do dia, deixava a peça lá no painel. Até esse deslocamento e tempo de pegar a peça e voltar era calculado por Taylor. Porque Taylor também não era besta. Vamos supor o seguinte, o operário ganhava um salário mínimo, todos os operários ganhavam um salário mínimo. Produzindo mais ou menos, eles ganhavam um salário mínimo. Só que Taylor também era tão esperto que ele dizia o seguinte, para você garantir esse salário mínimo aqui, tem que ter o mínimo de produção. Não, mas não era assim antes. Sim, mas agora não é por produtividade? Então, quanto mais você produz, mas você não ganha, mas aqui é o mínimo para você produzir para pelo menos garantir aquele. Agora, cara, vai ser bom, porque se tu passar disso aqui, tu vai ganhar. Só que o cara se matava de trabalhar para ganhar o que ele ganhava antes. Você não era tão romântico assim, trabalha muito, tu vai ganhar muito. Não, não era tão romântico assim. Trabalha muito para tu ganhar o que tu ganhava antes. E se tu trabalhar mais, tu vai ganhar mais. E aí, nesse contexto, surgem sindicatos, legislações, análise de comportamento, psicólogos começam a ser formados para trabalhar no trabalho, e estudar a quantidade de loucura, de doença mental que começou a aparecer na época. E é óbvio que isso hoje a gente tem o resultado de todo esse estudo ao longo desse tempo, mas no começo os caras eram tratados dessa forma.
Eles não tinham o que fazer, eles eram artesãos, perderam sua capacidade de trabalho de artesão, porque a indústria produzia mais, com menos custo e, obviamente, mais barato. Foram absorvidos por essa indústria, com a função de trabalhar mais, para ganhar mais, mas dentro de uma série de contextos onde morava o quê? O processo. Quando se dá consultoria, quando se é um consultor, você foca nas pessoas para gerar diagnósticos, interesses, anseios, criar perfis, entender realmente se faz sentido aquela pessoa estar ali. É óbvio que as pessoas fazem toda a diferença, mas todo conflito, uma consultoria que acontece geralmente entre funcionários e patrões, eles vão ser resolvidos com o processo. Aí você se mantém uma coisa isenta, né? isenta entre os dois, e faz com que a coisa aconteça. É assim que funciona o consultor. E se a gente for pegar historicamente falando, o Taylor, então ele é o primeiro consultor, porque ele fazia exatamente esse jogo entre o operário e o patrão, desenvolvendo o quê? Um processo que no final, o cara, apesar de estar se matando de trabalhar, mas ele tinha conscientemente a história de que se ele trabalhasse mais ele ganhava, então ele terminava ficando mais satisfeito, e o patrão, ele iria ficar satisfeito por quê? Porque ele estava vendo a capacidade produtiva dele ser usada em 100%. Então ele reduziu conflitos através de processo. E o consultor que é consultor, mesmo os consultores bons, eles focam em resolução de conflitos de pessoas, né, com o processo. Repito, não estou dizendo que não são importantes, pelo contrário, você só consegue colocar um processo se as pessoas tiverem a fim de fazer. Estou trazendo para isso aqui é a história da transformação digital. O que são os novos consultores hoje? Os consultores que mais estão despontando, a galera que mais está top hoje ganhando grana, são os consultores de inovação, que são os caras que vão para as empresas para dizer o seguinte, ó, você precisa inovar nesse processo. Você pode desenvolver esse processo novo aqui, fechado, inovação fechada, ou você se abre para trazer inovação de fora. Só que esse cara, ele entende que transformação digital não é feito por tecnologia, é feito por pessoas, porque ele só vai conseguir trazer esse processo se as pessoas aceitarem. Taylor, lá na Revolução Industrial, século XVIII, só conseguiu implementar o estudo dos tempos e movimentos que deu origem à administração porque ele conseguiu convencer as pessoas. Aí ele reduziu os conflitos das pessoas com o processo. Então o consultor que chega na empresa e fica no leve e trás, ele não é um consultor profissional, tipo, pessoal, o chefe de vocês está dizendo que vai fazer isso. O que vocês acham? Ah, mas a gente vai pedir a demissão, a gente vai colocar ele na justiça. Chefe, os funcionários de vocês, seus funcionários estão dizendo que você explora, que você não sei o quê. Ah, pois eu vou demitir todo mundo. Esse consultor do leve e trás é o pior tipo de consultor. Consultor bom é aquele que entende o anseio de cada um, não faz leve e trás, transforma esses anseios num processo que vai ser implementado porque essas pessoas estão dispostas a implementar. Esse conceito foi trazido para a transformação digital. Então a empresa está quebrando porque ela não está inovando, não está dando certo. Vamos criar a transformação digital. Como? É trazendo tecnologia, software, hardware? Não. É primeiro as pessoas entendendo que a vida dela vai melhorar, porque a empresa também vai melhorar, porque vão ser trazidos novos processos e aí esses novos processos precisam de engajamento dessas pessoas. Essas pessoas só vão se engajar nesse processo depois que você abrir a cabeça delas. Então, transformação digital não é sobre tecnologia. Transformação digital é sobre pessoas, porque tecnologia não tem caráter. Faca é uma tecnologia que foi criada para cortar alimento, mas o cara pega uma faca e mata. A culpa é da faca? Não, a culpa é da pessoa. Então, tudo é sobre pessoas. Tecnologia não tem caráter. A internet foi criada para uma coisa, mas tem gente que usa para uma coisa ruim. A culpa é da internet? O cara, a internet não sei o que. Não, a culpa é das pessoas. E olha o giro que a gente deu, né? A gente falou de Taylor, o impacto que Taylor trouxe para a consultoria, da consultoria para a transformação digital, e essas coisas de inovação são assuntos que vêm mais na frente, né?